Glória a Deus. Eu saúdo os irmãos uma vez mais com a paz do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Amém. Glória a Deus. O Senhor falou bastante de vinda aqui, né? O Rei está voltando, Cristo que há de vir, virá. E ainda que muitos têm a sua vinda por tardia, Ele não tardará. Sim, Jesus vem, é uma afirmação. Aleluia, aleluia, amém. Aleluia, amém. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Vamos à palavra do Senhor. Livro do Evangelho de João, no capítulo 14, está projetado ali. O segundo tema dessa série de mensagens: Jesus, caminho, verdade e vida. Glórias a Deus. Em nome de Jesus. Todos encontraram? Capítulo 14, Evangelho de João. Lemos a partir do versículo 1, vamos ler do versículo 1 ao 6, você que encontrou, acompanhe comigo. Acho que a minha versão vai ser um pouco diferente dali, mas vamos lá. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não fora, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. No versículo 5, uma vez mais, disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade. Hoje nós paramos por aqui, falaremos sobre a verdade, amém? Levanta sua Bíblia assim comigo e no nome de Jesus vamos orar. Senhor meu Deus e Pai, aqui está a Tua palavra, Senhor. Que o Senhor venha falar aos nossos corações por misericórdia, ministrar a cada vida individualmente aqui, Senhor. O Senhor conhece a cada um, meu Pai, a sua necessidade, a sua aflição, as suas lutas, meu Deus, as suas qualidades, os seus defeitos, meu Pai. O Senhor conhece a limitação de cada um. Que a sua palavra, meu Deus, venha, Deus, então, sanar, meu Pai amado, suprir essa necessidade, por misericórdia. Que o Teu Espírito Santo venha nos envolver, venha nos encher, meu Deus. Que a Tua palavra, meu Pai amado, venha nos julgar, venha, meu Pai amado, nos abençoar, Senhor. Venha falar aos nossos corações, venha falar às nossas almas, meu Pai amado, por misericórdia, Pai. Ah, Senhor, o Senhor conhece, meu Pai, o íntimo de cada um de nós aqui. O Senhor sabe, meu Pai, a minha situação, a minha condição também aqui, Pai. Que o Senhor venha usar de misericórdia, Senhor, e fala com sua igreja, Senhor, meu Deus, em nome de Jesus, para a glória de Deus o Pai. Amém. E louvado seja Deus. Glórias a Deus. Meus irmãos, mês passado nós terminamos uma série aqui, glórias a Deus, os princípios elementares da doutrina de Cristo. Falamos sobre pecados, né? Glórias a Deus, lá baseado no capítulo 6, do 1 ao 3 de Hebreus. Obras mortas. Fé em Deus através da obra do Senhor Jesus Cristo. Ensinamento sobre batismos, imposição de mãos, ressurreição dos mortos e por fim juízo final. Esses foram os temas. Glórias a Deus. E o Senhor abençoou-nos, glórias a Deus, a cada um de nós que acompanhou. Louvado seja Deus, os irmãos que ministraram. O Senhor falou aos nossos corações, nos ensinou. Esse mês trazemos isso aqui, glórias a Deus. Jesus, caminho, verdade e vida, é um assunto desde 2019, né, Kleber? Mas o Senhor prepara as coisas para os devidos momentos. E o momento foi esse ano, 2022. Louvado seja Deus. No domingo passado, nosso irmão Kleber falou sobre o caminho e deu uma introdução abençoada aqui, os irmãos que acompanhou, que esteve aqui presente. Glórias a Deus, compreendeu bem o parâmetro, né? Glórias a Deus, o fundo, a situação em que esse texto aqui foi redigido, glórias a Deus, por um apóstolo João, onde os apóstolos estavam ali,
qual era a condição deles naquele momento. Estavam perturbados com o seu coração, porque Jesus começou a falar para eles que ia partir. Aquele que estava com eles durante 3 anos, ensinando eles vendo milagres, sendo consolado pelo Senhor Jesus, agora chegou a hora de eu ir embora. Estou indo. Eles ficaram tristes, ficaram turbados no coração. Aquele que nos ama, aquele que tem tratado conosco vai embora. Eles ficaram confusos. Mas o Senhor Jesus trouxe consolo aos seus corações. Não turbe o seu coração. E credes em Deus, credes também em mim. Porque para onde eu vou há muitas moradas, glórias a Deus. E não vou pregar o que o Cleber pregou aqui, já foi. E que o Senhor, glórias a Deus, nos preparou para nós aqui hoje é sobre a verdade. Em 2019 o Senhor falou aos nossos corações, mas uns capítulos mais à frente, o Senhor sendo entrevistado por Pilatos, e Pilatos pergunta para Jesus: é tu, rei dos judeus? Você o dizem que eu sou. O Senhor respondeu a ele, né? Teve uma tratativa com Pilatos ali, e Pilatos perguntou para Jesus o que é a verdade, mas não deixou o Senhor Jesus responder. E hoje o Senhor, glórias a Deus, nos traz a esse versículo. O eu sou, glórias a Deus. Jesus, ao qual nós cremos, ao qual nós servimos, disse para os discípulos que eu sou o caminho, eu sou a verdade. A partir do momento que o Senhor Jesus fala eu sou, ele delimita, é só ele, não existe outro. Eu sou o caminho. Ele usa um artigo definido, o caminho, não há outros caminhos. O Cordeiro, amém, meus irmãos? Compreende isso? O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, é só ele. O caminho, é só ele. A verdade, é só ele a verdade. E eu volto a dizer, glórias a Deus, recapitulando aquela mensagem, que o Senhor assim venha nos conduzir. O mundo hoje, principalmente nos dias que nós vivemos hoje, glórias a Deus, uma batalha na face da terra, glórias a Deus, entre a humanidade, entre o que é a verdade, se isso é verdade, se a minha verdade não é a sua verdade não é minha verdade. Há verdades no mundo. Todo mundo defende a sua teoria, todo mundo defende a sua razão, todo mundo defende, glórias a Deus, a sua história, o seu ponto de vista, a sua cosmovisão. Glórias a Deus. E fica essa confusão toda, as pessoas não se compreendem, glórias a Deus, e o pai da mentira se gloria nisso. O pai da mentira, glórias a Deus, que veio deturbar a verdade do Senhor lá no Éden, inaugurando a mentira, na verdade, na perfeição do Senhor, enganando a mulher com mentira, glórias a Deus, foi quando a mentira entrou no mundo, aleluia, ele tem reinado em muitos corações, precisou do verbo, glórias a Deus, o verbo de Deus, a palavra, a verdade, via um mundo, glórias a Deus, e mostrar para nós que ele é o caminho, que ele é a verdade. Então a verdade, glórias a Deus, é uma teoria. A verdade, glórias a Deus, é um texto. A verdade, glórias a Deus, é algo que alguém pensa. Não, a verdade é um ser, é um alguém. É Deus, é Jesus, ele é a verdade. E se ele em si, na sua essência, é a verdade, tudo o que ele nos diz é verdade. Tudo que ele nos ensinou em sua palavra é verdade. Glórias a Deus. E se você está com o seu coração turbado, com o seu coração confuso, com o seu coração enganado, olhe para Cristo. 45:22 de Isaías diz: olhai para mim e vos sereis salvo. Olhe para Cristo. Se você não sabe qual caminho seguir, qual verdade acreditar, olhe para Jesus. Glórias a Deus. Ele não apontou, glórias a Deus, para a religião A, B, C, D, Y, glórias a Deus. Ele falou de si e delimitou: eu sou. Quando o Senhor Jesus apareceu na sarça ardente, lá em Êxodo, para Moisés, louvado seja Deus. Senhor, mas e aí? Moisés falando: o que eu falarei para o povo? O que eu falarei para Faraó? Quem que me enviou? Fala que o eu sou o que sou, te enviou. É o único ser subsistente, incriado, que pode falar de si mesmo: eu sou, eu não fui, eu não serei, eu sou. Desde o princípio, para nós é princípio. Eu serei, para nós é futuro, mas o Senhor é atemporal. Eu sou o que sou. E o sou falando, eu sou o que sou, falou aos seus discípulos aqui que estava perturbado com o seu coração, respondendo à pergunta de Tomé. Muitos metralha Tomé por causa da sua incredulidade, não é verdade? Deixa de ser Tomé, minha irmã, deixa de ser Tomé, meu irmão, crede em Deus, crede em Jesus Cristo. Mas Tomé, depois que testificou da ressurreição do Senhor Jesus, foi o primeiro a chamar de Jesus de meu Deus, meu Senhor. Foi o primeiro, glórias a Deus, a chamar Deus, Jesus Cristo, de meu Deus e meu Senhor. Aleluia.
Ele foi incrédulo? Foi até um certo ponto. Depois que ele provou e viu, é o Senhor. Glória a Deus, ele ressuscitou. Ele é o meu Deus, ele é o meu Senhor. Muitos chamavam de mestre, muitos chamavam ele disso, daquilo, profeta, Messias. Mas foi o primeiro dos discípulos a reconhecer Jesus de fato como Deus. E eles estavam confusos para onde Jesus iria, glórias a Deus, ele ia para o Calvário inaugurar, glórias a Deus, aleluia, o seu reino de fato já inaugurado na terra, mas é fato consumado, glórias a Deus. E Tomé faz essa pergunta ao Senhor, e o Senhor Tomé tira do Senhor Jesus umas declarações mais bonitas, aleluia, contida na palavra do Senhor, presente no versículo 5 e 6, disse Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? E o Senhor já diz a ele: eu sou o caminho, Tomé. Glórias a Deus. E se no caminho vierem dúvidas, eu sou a verdade. Mas se eu trilhar nesse caminho e acreditar nessa verdade, eu vou encontrar o quê? Eu sou a vida. Vou encontrar a vida. E voltando para a realidade do mundo hoje, meus amados irmãos, a verdade, o ser Jesus, que é a verdade, glórias a Deus, e quando nós cremos nele, confiamos nele, é essa verdade que nos santifica. Santifica-nos na verdade, a tua palavra é a verdade, diz a palavra do Senhor, glórias a Deus, no livro de João, no capítulo 17, no versículo 17. A palavra do Senhor, que é a verdade, contida na Bíblia, glórias a Deus, é que nos lava e que de fato nos santifica. E voltando a dizer, no parâmetro mundial, glórias a Deus, onde o mundo defende, cada um defende para si a sua verdade, aonde o mundo, glórias a Deus, vive uma vida, numa regra que ele julga aos seus olhos que são verdade, que são correto, aonde o mundo, glórias a Deus, que nega a Deus, glórias a Deus, e é contra aos princípios do Senhor Deus, à moralidade, ao que é santo, ao que é correto, glórias a Deus, e não querem olhar de fato, aleluia, a verdade que está aí, é o Senhor Jesus, porque dói, glórias a Deus. E o Senhor Jesus, a verdade, glórias a Deus, quando ela vai de encontro a nós, ou aquele que vive na mentira, glórias a Deus, constrange ele, perturba, aleluia, deixa a pessoa constrangida, perturbada, aleluia, porque quer manter o seu conforto no seu pecado, na sua mentira. Mas quando a verdade vem, aquela pessoa que está aprisionada pelo pecado, de fato ela é livre, ela é liberta. Porque quando ele chega ao conhecimento da verdade, nos diz a palavra do Senhor: conhecereis a verdade vos libertará. Então muito vivem uma vida penosa ou religiosa, vamos dizer assim, vamos puxar um pouco para o lado da religião, glórias a Deus, uma vida religiosa, regada, nós ouvimos muito isso no nosso ministério, doutrina, mas não procura entender de fato o que é doutrina, o que é ensinamento, o que é verdade, e quando de fato tem um encontro com a verdade, é livre daquele jugo, troca de fato o jugo seu pesado da religiosidade pelo jugo do Senhor Jesus, glórias a Deus, que é leve, que é suave, glórias a Deus. E o mundo não enxerga a verdade nos ensinamentos do Senhor Jesus Cristo, porque quer viver na sua libertinagem, quer viver nos seus pecados, quer viver na sua imoralidade, glórias a Deus. Muitos, glória a Deus, olham para Jesus só até um momento onde para eles é legal. Jesus é amor, Jesus foi um cara legal, Jesus amou a prostituta, e Jesus é isso, Jesus é aquilo. Mas quando parte para a verdade que revela o seu pecado, aonde exige que ele seja santo, aleluia, onde exige que ele deve amar mais a Deus do que ao mundo, que deve amar mais ao Senhor do que a si mesmo, que deve amar ao Senhor mais do que a pai, mais do que a mãe, mais do que o seu cônjuge, glórias a Deus, que, aleluia, quando chega ali a verdade, glórias a Deus, que ele deve largar atos pecaminosos, aleluia, que leva à condenação eterna, quando começa a provocar ele, a verdade, aleluia, quando é mostrada a ele, que deve tirar-lhe do coração aquela impureza, que ele deve lavar o seu coração, que ele deve meditar na palavra do Senhor, que ele deve orar, que ele deve jejuar, que ele deve se separar, aí eu não gosto dessa verdade. Aí essa verdade não é para mim, aí a verdade se torna relativa, subjetiva. Mas a verdade é única, meus irmãos. A verdade tem um artigo definido. O próprio Senhor Jesus a delimitou. O próprio Senhor Jesus chamou para si: eu sou o que sou, e eu sou o caminho, e eu sou a verdade. Há religiões que ensinam, glórias a Deus, que por obras você vai encontrar a vida eterna, vai encontrar a verdade, vai encontrar a liberdade. Há outras religiões, glórias a Deus, que ensina reencarnações, que ensina tantas outras coisas, que ensina caminho A, B, C, que leva até o Senhor Deus, que levam a Deus, mas, aleluia,
o Senhor Jesus nos ensina outra história, glórias a Deus, nos ensina, glórias a Deus, outra doutrina, outro ensinamento, aleluia. A palavra do Senhor, ela é viva e é eficaz, é um único mestre, glórias a Deus, e Deus, aleluia, que esteve no mundo e que morreu e que ressuscitou, glórias a Deus, e tem propriedade para falar do que é, tem propriedade para falar do que Ele é, a verdade. Aleluia. Embora muitos buscam, glórias a Deus, em suas próprias obras, aleluia, justificar a salvação, justificar a sua vida, justificar, glórias a Deus, o seu estilo de vida, aleluia, a verdade o confronta nessa noite. A palavra do Senhor o confronta, glórias a Deus, ao seu caminho, às suas atitudes, aleluia, faz com que nós fugimos dela, porque nós estamos na carne, glórias a Deus, e pecar é gostoso, todos nós sabemos disso. Pecar é uma delícia. Não é louco falar uma coisa dessa, mas é verdade. Mas a verdade fala que a alma que pecar essa, morrerá. E se os teus olhos se fazem pecar, não é isso que diz a palavra, irmã Benedita? Tira-os, lança-os. É mais fácil você entrar no céu cego do que entrar no inferno enxergando. O Senhor Jesus diz isso, meus irmãos, mas nos falta a convicção de entender. Se os seus olhos te fazem pecar, arranca-os. Para nós entendermos e compreendermos que o reino dos céus é tomado, a força é tomado pela dor. Se o teu braço te faz pecar, arranca-o. Compreende isso? Tudo aquilo que faz com que você seja condenado por causa de um ato, o Senhor Jesus é radical, arranca-o. Porque, glórias a Deus, é maravilhoso e glorioso você entrar no céu, na sua concepção, né? Sem o braço, sem o olho, sem aquilo que te faz pecar, do que ir perfeito para o inferno. Porque lá no céu o Senhor fará nova todas as coisas, inclusive o seu corpo. Inclusive isso que te faz pecar. Glórias a Deus. Mas é doído, é difícil. Falava com os irmãos ali atrás, glórias a Deus. Mas nós devemos se achegar a Deus. E para se achegar a Deus é necessário que nós buscamos a santidade, porque o nosso Deus é santo. E nos diz a palavra do Senhor aos Hebreus, que buscai a paz com todos e a santificação, porque sem a qual ninguém virá a Deus. Então tornar-se separado e buscar a santidade é algo difícil, mas não é impossível, porque Cristo nos capacita para isso. Nós temos que ter uma força, ou seja, aquilo que te faz pecar, você arranca fora, você se aproxima de Deus. Só se aproxima, diz Isaías, e Ele se achegará a vós outros. Nós fazemos a nossa parte e o Senhor faz a parte dele. E quando o Senhor faz a parte dele se aproximando de nós, as coisas ficam mais fáceis, meus irmãos. Porque nós enxergamos a luz da sua glória, o quanto Deus é santo, e faz com que nós buscamos mais a santidade. E quando nós enxergamos e vemos a santidade de Deus, o Senhor nos dá força para buscar mais a santidade, glórias a Deus, e compreender e aceitar a verdade, porque a verdade não escraviza, a verdade, glórias a Deus, não traz dor, a verdade ela cura, ela sara, ela traz libertação, ela traz paz aos nossos corações. E na verdade nós somos santificados. E a verdade não é uma teoria, é um ser, glórias a Deus, o nosso Deus é a verdade. Embora o mundo apresenta para nós várias teorias, várias verdades, glórias a Deus, permanecemos nessa verdade aqui. Permanecemos, glórias a Deus, naquilo que o Senhor criou, homem e mulher, não existe terceiro. Naquilo que o Senhor criou, glórias a Deus, noite e dia, não existe meio termo. Não existe, mas tem que ter equilíbrio, aleluia, tem que ter compreensão. A palavra do Senhor nos fala sim, sim, não, não. O que ceder disso é providência maligna. O Senhor nos manda ser quente ou frio. A glória se formou, nos seus tal ponto de vomitar na nossa boca. Essa é a verdade. O Senhor nos manda, glórias a Deus, não diz assim, nós devemos amar a Deus acima de todas as coisas, nosso próximo como nós mesmos. E se nós não fizermos isso, nós não vamos herdar o reino dos céus. Essa é a verdade. Glórias a Deus. São verdades em princípios básicos, latentes, glórias a Deus, que está diante de nossos olhos, diante de nossas faces, mas com o tempo, glórias a Deus, o pessoal tem se perdido, glórias a Deus, nos seus próprios caminhos, nos seus próprios entendimentos, em suas próprias verdades, deixando de lado o caminho do Senhor, deixando de lado a verdade do Senhor, mas voltamos como filhos e filhas de Deus, à verdade que é Jesus, o caminho que é Jesus.
não crendo e não aceitando aquilo que Paulo fala aos Romanos, não se conformando com esse mundo. Meus irmãos, é não se conformar com o mundo. Porque conformar-se com o mundo é mais tranquilo, nós não vamos ter embate nenhum no mundo. Não vamos ter briga nenhuma, vamos ter paz com todo mundo. Mas Paulo, não vos conformeis com esse mundo, mas renovai a vossa mente em Cristo Jesus. Mas infelizmente muitos de nós temos se conformado com o mundo. Não, é isso aí, é regra, glórias a Deus. Se eu for aqui eu vou ficar tranquilo. É isso aí, glórias a Deus. Mas não é isso. Não se conforme com o mundo. Credes em Deus. Mas se não conformar com o mundo, meu irmão, amado irmão Ismael, eu vou ficar preocupado. O que o Senhor Jesus aqui? Não turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Porque, meus amados irmãos, o Senhor nos dá a sua paz. Glórias a Deus. No meio à guerra, glórias a Deus, no mundo deturbado, é o Senhor Deus que nos dá a sua paz, para vivermos em paz e em segurança. Como diz o hino que o Lúdicos cantava há muito tempo atrás, 325, acho que é isso, Fanny Crosby. Que segurança sou de Jesus, e já desfruto o gozo da luz. Sou por Jesus, herdeiro de Deus. Ele me leva a glória ou a graça? A glória dos céus. Então você tem segurança? Quem é de Jesus? Então não turbe o seu coração, não acredita na mentira do mundo. Ainda que o mundo te fere, glórias a Deus, traga desespero por algum momento a sua alma, ao seu coração, sinta essa segurança, sinta que você é de Jesus. Amém? Deus em Cristo vos abençoe. Glórias a Deus. Põe-se em pé, está bem cedo, né? Louvado seja Deus. Põe-se em pé. E que o Espírito Santo, o Espírito da verdade, nos conduza à verdade, aquele que está registrado em 15:26 do Evangelho de João. No próximo domingo estará o nosso irmão Fernando falando sobre vida. Glórias a Deus. Vida em abundância. Que o Senhor venha lhe dar graça para isso. Amém, meus irmãos? Amém. Todos aqui são cristãos, né? Quem aqui já confessou a verdade como seu Senhor? Diz como Tomé: meu Deus, meu Senhor. Todos já dizem isso? É? Não vê Tomé como um incrédulo não, meus irmãos. A declaração dele é linda. Meu Deus, meu Senhor. Amém. Que Deus em Cristo vos abençoe. Vamos fazer a oração da fé. Tem algum aviso? Não tem, né? Amanhã é culto normal. Culto todos os dias, amém? Oremos ao Senhor, em nome de Jesus. Pai, nos colocamos em Tua presença, meu Deus, essa oração denominada fé. Que o Senhor venha nos dar graça, que o Senhor venha nos dar o Teu favor. Aleluia. Essa semana, meu Deus, que o Senhor venha abençoar a semana de cada um. Conduza cada um essa semana, Senhor, nas suas atividades cotidianas, no seu trabalho, na escola, faculdade, aonde quer que esse irmão e essa irmã venham estar, no lar, a cuidar do lar, a cuidar da família, a cuidar do esposo, da esposa, dos filhos. Que o Senhor venha ser como Teu povo, que o Senhor venha conduzir a cada um, Senhor, meu Deus, jogando por terra as aflições, as setas do inimigo de nossas almas, e continuamente, meu Pai, lança contra as nossas mentes, contra os nossos corações. Que o Senhor venha nos dar a Tua segurança, que nós venhamos sentir essa segurança e ter certeza e ter a fé, a nossa fé firme no Senhor Deus, ó Pai, para a glória do Teu santo nome. Que o Senhor venha curar os nossos enfermos, que o Senhor venha perdoar os nossos pecados, ó Deus. Que o Senhor, meu Deus, aleluia, venha abençoar a família de cada um que aqui se faz presente, os familiares desse amado irmão e dessa amada irmã que estão perto, que estão longe, em outros estados, em outros países. Que o Senhor os alcance, que o Senhor os livre, que o Senhor os liberte, que o Senhor os salve, para a glória do Teu santo nome, Senhor. Que o Senhor venha aquecer os nossos corações, fazer com que os nossos corações, meu Pai amado, se inflamam da Tua graça, se inflamam do Teu poder, meu Deus. Que não venha, meu Pai amado, imperar sobre nossas vidas, e não venha, meu Pai, tomar de fato os nossos corações e a nossa mente o desânimo, mas que o Senhor venha repreender o desânimo que sobrevém sobre cada um de nós, e que nossos olhos venham estar fixos no Senhor, Pai. Que no momento, meu Pai, que enfrentarmos lutas e tentações, que nós venhamos olhar para o Senhor, meu Deus amado, e ser mais forte do que a nós mesmos, para a glória do Teu santo nome, Senhor. Abre portas, meu Deus, a esse irmão, a essa irmã que precisa de portas abertas, meu Pai amado, deu escape a esse e aquele, meu Pai, que precisa, meu Pai, ser livre, teu escape do Senhor, aquele que precisa da libertação do Senhor. Que o Senhor venha libertar, venha livrá-lo, Pai, em nome de Jesus. Traga esperança aos nossos corações, aos corações, meu Pai, sem esperança,
esperanças, que o Senhor venha derramar a tua própria esperança, que o Senhor venha derramar o teu próprio Espírito e nos fazer cheio, meu Deus, nos conduza em tudo e em tudo que nós vamos fazer, meu Pai, e em todo momento, Pai, em no nome de Jesus, para a glória de Deus o Pai. Eu oro a Ti, Senhor Deus, em no nome de Jesus, amém. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, a doce consolação e a comunhão do Santo Espírito de Deus seja com cada um de vós, hoje e sempre, digamos todos. Despedimos com a paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus e a paz do Senhor Jesus. Meus irmãos, vão em paz e que o Senhor vos abençoe.